Vamos começar o nosso estudo do Evangelho de João. Vou fazer a oração inicial. Querido Senhor Jesus, querido mestre e amigo incondicional de todas as horas. Nos momentos de maior dificuldade, onde não temos nem a noção de nós mesmos, onde a dor arranca as lágrimas do próprio coração, onde as tristezas permanecem conosco como se aquilo fosse capaz de nos tirar do lamaçal que nós mesmos criamos ao nosso redor, porque ao invés de caminharmos na estrada reta que nos conduz à salvação, pisamos o solo constantemente no mesmo lugar, diminuindo a velocidade do nosso processo evolutivo, perdendo precioso tempo na adoração de nós mesmos, pois que enxergando turvamente achamos que qualquer sombra possa significar algo de belo e precioso, como Narciso desesperado, que à frente das águas que espelhavam a sua imagem, olhando para si mesmo, esqueceu dos seus companheiros, esqueceu da vida, esqueceu do Pai. Pensamos no narcisismo e nos dão valores que nós não temos e que a nossa inferioridade nos dá uma visão muito turva da realidade espiritual em que vivemos. Não é a tristeza que deve nos conduzir, mas a alegria de sermos filhos do Pai. Olhemos para as estrelas e para o céu da sua criação infinita e bela, ao invés de olharmos para os nossos próprios pés, encharcados pelas escolhas infelizes, mais ou menos conscientes, que temos feito ao longo do tempo. Mas agora, brilha à nossa frente a santa doutrina espírita, e só de termos escolhido seguir o Cristo através da sua luz, da terceira revelação, a turvação há de se desfazer, e o caminho há de se mostrar, mas ele é árduo e exige sacrifício. Passamos muito tempo parados e é necessário que retomemos a atividade do movimento, que inicialmente será cambaleante, mas logo conseguiremos então reorganizar os nossos olhos, os nossos sentidos. Se falharmos de algum modo e se cairmos, temos o Senhor a nos segurar e a nos guardar. Então, Senhor, conduza-nos. Querido Cristo amado, cujo exemplo há de moldar os nossos corações para o bem, conduza-nos. Entreguemo-nos como as criancinhas ao seu colo aconchegante e compreendamos a necessidade do refazimento constante em teu nome. E nos abençoe em toda atividade que nos leva ao Senhor. Façamos que cada momento árduo, difícil, mais ou menos alegre, não levemos para o lado do egoísmo e nem do comodismo, mas sim escolhermos ser, mesmo diante da dor, trabalhadores da sua seara, aprendendo que o melhor para nós é amar ao Pai e ao nosso irmão, fazendo a tua vontade. Muito obrigado, Senhor Jesus. Então vamos. Eu não sei, vocês devem estar lembrados, né? Que perseguiam Jesus para matá-lo, depois que ele curou um homem, né? No sábado. O homem foi curado, depois ele falou que não sabia quem era, depois falou que era Jesus. Aí eles procuraram Jesus para matar Jesus, porque ele curava no sábado. Aí nós paramos aqui no versículo 17. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nós paramos nesse versículo na semana passada. E a representação disso é muito grande. Tem uma coisa que não pode acontecer, a gente parar de trabalhar pela nossa renovação íntima.
Não estamos falando aqui agora, nesse momento, do trabalho material, não. Porque nos trabalhos materiais acontecem verdadeiros crimes. Nos trabalhos materiais, nós temos desfile da inveja, da vaidade, da prepotência, da sensualidade, da tristeza, da dor, dos maus tratos, pois que se o indivíduo não consegue trabalhar dentro de si para a organização do seu mundo íntimo, ele passa então a ser um obreiro das trevas, levando para onde ele for o desastre, pois os seus vícios, se ele não os controlar, acabam influenciando a vida de muitas pessoas. Um chefe mal-humorado, irritadiço, ele complica a vida emocional e psicológica de todos os seus funcionários já no começo da semana. Ele deixa todas as pessoas à sua volta num processo de temor, de medo, de desamparo. Ele leva o mau humor, envenenando os corações, as auras, as vibrações, e aquilo chega até as famílias. Então o poder do mal se alastra, pois que o mal aqui na terra ainda prevalece. No entanto, basta acender uma luz do bem. Se alguém em qualquer lugar começa a acender em si mesmo a luz da renovação, se olhando para dentro de si faz um trabalho íntimo e árduo de ser melhor, então ele troca a inveja pelo desprendimento, ele troca a prepotência pela simplicidade, ele troca o mau humor pela alegria de entender-se filho de Deus e que tudo que lhe acontece são as bênçãos de Deus, dando-lhe muito mais do que merece receber, pois que temos vivido há um bom tempo pelo acréscimo de misericórdia de nosso Senhor, que mesmo diante das nossas dificuldades, encontra meios dentro da justiça indefectível e do amor infinito para nos dar condições de vida material e espiritual. E ali, se começamos a trabalhar dentro de nós o bem e o mal, então virá e tentará nos tirar do caminho, pois assim eles vivem felizes. Pois que o indivíduo, quando está bem consigo mesmo, solitário que seja, ele está com Deus no coração e jamais vai se sentir desamparado pela providência divina, mesmo que não haja à volta dele encarnados. Mas os encarnados do bem vão fazer com ele coro, e as vibrações do bem vão começar a se espalhar, mesmo que sejam poucos, e os bons espíritos, então, vêm diminuir, diluir a solidão de qualquer um, dando a confiança necessária para a continuação do trabalho. O indivíduo que faz o bem e trabalha pela sua melhora, ele jamais se sente só. Ele pode ser desamparado e abandonado pelos seus irmãos, mas Deus, dando-lhe a energia necessária, ele acredita sempre amparado e protegido e nunca se sente sozinho. Ao contrário, as pessoas que vivem fazendo com que a sua maldade prevaleça, mesmo diante da multidão que o rodeia, ele não consegue se sentir com a presença de Deus, que gera a maior solidão possível. Mas se o Criador, ele envolve o universo inteiro em seu pensamento, o indivíduo só se torna sozinho quando ele opta por si mesmo, para não sentir as vibrações e o pensamento do Pai Celestial, representado para nós através dos bons espíritos. Então, nós temos casos clínicos complexos, psicológicos e psiquiátricos, neurológicos, de indivíduos que vivem rodeados, muitas vezes por bajuladores, a se sentir solitário no mundo, a se sentir sozinho e sofrer por isso. E isso está associado ao seu estado de espírito, pois usa as pessoas a seu bel prazer para lhe satisfazer a vontade, ao contrário de ser servo do Pai, ajudando aqueles que estão à sua volta, e esses que fazem o bem dessa forma, tantas vezes são abandonados, e ele sim se encontrará sozinho, solitário, no caminho difícil do bem no planeta Terra. Mas a certeza de que Deus o ampara alimenta o coração, a alma, e aí nós vemos nascer dentro dessas pessoas a fé, a esperança e a caridade.
A maior delas é a caridade, segundo Paulo, pois que a fé dá a força necessária para vencer os obstáculos e as dificuldades sendo imensas, a esperança vem aliviar a alma, matando a sede do espírito. E essa esperança, então, cresce, e ele se vê na obrigação simples e serena de se sacrificar pelo próximo. Isso chama caridade. A caridade é a ação do amor aonde quer que o Filho de Deus passe, aonde quer que ele esteja. Diante das dificuldades e das dores, das tristezas, ele vai encontrar o caminho, porque não tem como não encontrar quando nós somos guiados pelo exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí precisamos entender o que o Cristo fez e precisamos ler sua obra, como estamos fazendo, e vendo os exemplos do Cristo, da perseguição, tentavam matá-lo o tempo todo, João é o que mais fala disso. Estamos vendo o Cristo ajudando as pessoas, salvando almas, curando corpos, e as pessoas querendo matá-lo porque curava aos sábados, querendo matá-lo porque ele se dizia filho de Deus, pois se alguém podia se dizer filho de Deus, é aquele que curava as doenças, fazia os cegos ver, surdos ouvir, coxos andarem, paralíticos, começarem a voltar ao trabalho, mulheres que sangravam a vida toda, acabar com uma hemorragia. Ele, então, não só curava esses itens que mais chamam a atenção da população em geral, mas é muito importante que entendamos que a cada cura do corpo, milhares curavam a alma, ouvindo Cristo falar e seguindo seu exemplo de simplicidade. Quantos favores o Cristo poderia ter obtido das pessoas que ele curou? Dos ricos daquela época, pois ele andava então descalço, com túnica simples, sem proteção à cabeça, mostrando a beleza da sua alma através dos passos que dava diante da população que ele ajudou a criar em nome de Deus, sendo ele a luz nas trevas e sentindo a dor imensa das trevas não terem reconhecido o seu trabalho de amor. Então ele não parou de trabalhar. Quando ele fala, meu pai trabalha até agora, o próprio universo mostra isso, pois se Deus parar de trabalhar, o universo entra em colapso. E eu trabalho também, estava mostrando que ele veio à Terra sem outra intenção, que não fosse fazer a vontade do Pai Celestial, cabendo a nós, por nossa vez, jamais parar de trabalhar. Não podemos jamais deixar de trabalhar. Não podemos ter medo de não conseguir trabalhar se nós de fato queremos fazê-lo, pois basta querermos estar com Cristo e nós estaremos. Não obstante, a enfermidade que nós trazemos dos nossos reflexos condicionados inferiores nos colocar em situação de autocomodismo, em que queremos que tudo aconteça ao nosso redor, ao invés de nós transformarmos os nossos destinos. Esperamos vida fácil, fortuna, que alguém nos agracie com amor, com carinho, sem colocarmos dentro de nós a vontade de doarmos. Queremos que as pessoas nos amem sem amarmos. Queremos que as pessoas nos olhem com simpatia, enquanto temos a oferecer, a maioria das vezes, desdém nos olhares e falta de atenção àqueles que nos envolvem. Queremos que as pessoas nos aplaudam pelo pouco que fizemos, mas aquilo que nós fizemos não foi nada mais, e ainda foi muito menos, do que deveríamos ter feito para vencer as más inclinações e para pagar as dívidas que temos com a nossa própria consciência. O pouco que trabalhamos, já achamos que fazemos muito mais do que qualquer um fez. Por isso que o Cristo veio e mostrou que trabalhou a vida inteira e terminou pregado na cruz por fazer o bem, para mostrar, ao mesmo tempo, o valor do bem no plano dos espíritos, e que isso é um valor da alma e não da carne, pois que o seu corpo morreria, mas a sua alma, então, em sobrevivendo, veio estar conosco mais 40 dias. E mostrando também que as coisas materiais têm pouca importância para aquele que quer chegar até Deus, pois que ele nada pediu, doou de si mesmo,
trabalhou com simplicidade e, sendo pregado na cruz, ele acabou demonstrando para o mundo que é o sacrifício que nos faz verdadeiros filhos de Deus, que nos faz verdadeiros discípulos da sua vontade. Então, tenhamos a esperança de começarmos a dizer para nós mesmos: o Cristo disse, meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também, e nós, Senhor, procuramos trabalhar contigo com todas as nossas forças. Que o versículo se transforme em oração constante em nossos corações, que o nosso trabalho no bem seja também a oração que levamos àquelas pessoas que necessitam, que estão à nossa volta, pois no contato com o mundo, tendo Cristo conosco e aprendendo sobre Ele, temos a obrigação moral de doarmos de nós a todos aqueles que não conhecem um pouco da verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que não conhecem nem o próprio Deus que os fez, pois vivendo em processo autômato de egoísmo constante, nós falamos autômato porque consideramos um verdadeiro robô, cujos mecanismos dos reflexos condicionados são viciados, e ele passa a nem pensar na sua própria vida. E aí, vivendo dessa forma, em se alimentando, buscando os favores e a satisfação da matéria, ele não encontra tempo dentro de si para pensar no Pai Celestial. Novamente esperando que a sociedade lhe dê valores que não merece. E aí, quando chega perto da desencarnação, esses momentos em que a alma sofre o tremor íntimo de uma renovação, já passando por isso durante muito tempo, vem-lhe então a lembrança do passado e da sua própria vida. E relembrando aquilo que fez, o coração se enche de dor. O coração magoado percebe que pouco fez para o adiantamento moral. E aí vem a depressão do espírito, a depressão daquele que, tendo as oportunidades de uma vida feliz, através da falta de responsabilidade, relegou a responsabilidade aos outros, não assumiu dentro de si mesmo. Mas Deus, sempre bondoso, jamais vai querer que o seu filho fique sofrendo para sempre. Aqueles que pensam que Deus é capaz de fazer o inferno, é porque pensa que Deus é capaz da maldade. Deus ama todos os seus filhos e abre as portas constantemente à redenção. Então, nesses momentos de desespero, onde a alma pode ali fazer a opção da renovação, ele já começa a receber a certeza da vida eterna. Ele começa a ter a certeza que o corpo morrerá, mas a alma sobreviverá. E que um pouco de boa vontade, uma oração sincera e um desejo de renovação íntimo e profundo pode levá-lo aos braços dos bons espíritos, que ao invés de deixá-lo sofrer no umbral das suas próprias criações, no inferno da sua própria mente, o conduzirá às câmaras retificadoras, em que poderá, com o auxílio dos irmãos, começar a resgatar o seu próprio passado e a preparar uma reencarnação onde, mais uma vez, Deus lhe dará a oportunidade de se redimir, pois o Pai quer somente que aqueles que o desejem ardentemente, que queira a felicidade de estar com Ele, seguindo as suas leis, chegue à felicidade, dando a qualquer um a opção do livre-arbítrio de não segui-lo ou de esperar o tempo que quiser para não encontrá-lo. Processo esse de falta de humildade, de ingratidão e de egoísmo profundo, mas que não cabe a nós julgar, apenas amparar. Não cabe a nós, trabalhadores do Cristo, decidir o destino de quem quer que seja, mas sermos as mãos do destino para aqueles que, pedindo ajuda mesmo sem falar, no olhar de tristeza ou de dor, no momento de dificuldade imensa, receba auxílio. Muitas vezes nós recebemos uma intuição simples de levar o pão a quem precisa, pois o indivíduo está na rua, muitas vezes é trabalhador, mas trabalhou a vida inteira, já no fim da própria vida,
trabalhou mais do que muitos milionários, ele não tem a condição de pagar o seu próprio enterro, e passa-lhe doer o coração porque deixará para a família os encargos da sua desencarnação, para lhe pagar um pedaço de terra no cemitério, que de nada vale, pois que a matéria haverá de ser consumida. Mas aquela alma, então, que busca a redenção e que muitas vezes precisa de apenas um pouco de carinho junto com um pedaço de pão, os bons espíritos vêm e intuem aqueles que estão abertos a receber as bênçãos de Deus. Então podemos dizer, por esse raciocínio simples e sem temor em relação às verdades divinas, que falta pão à mesa dos que têm fome, porque faltam trabalhadores do Cristo aptos a receber as intuições do bem, para levar o pão do corpo e da alma àqueles que necessitam. Mesmo sendo convidados a sermos trabalhadores da última hora, nós tantas vezes esmorecemos, e vendo o próprio Cristo a nos chamar pela doutrina espírita nas páginas imensas de bondade e de luz, da psicografia do querido Chico Xavier, mártir de amor, de esperança e de caridade, representante do próprio Cristo aqui na Terra para fazer a vontade dele. As luzes da codificação passam despercebidas porque preferimos ficar no processo de desesperança que criamos em nós mesmos, de egoísmo. E quantas horas do dia que poderíamos utilizar para essas leituras, que não estaríamos lendo somente para nós, mas para aqueles desencarnados que seriam chamados pela luz abençoada desses livros, para ouvir através dos olhos, melhor ouvir através dos ouvidos espirituais, as bênçãos escritas aqui na terra, que poderão dar a eles os alentos necessários para a redenção. Poderemos fazer o bem assim que começamos a entender a necessidade de fazer para nós, mas a preguiça nos domina. Temos as mãos e os pés lacrados dentro da mente pela ignorância dos nossos desejos, pois que não sabemos desejar para o bem, mas sim inferioridade. E aí, podendo pegar várias horas do dia em que a leitura santificante poderia agradar os corações sofridos, de encarnados e desencarnados, preferimos pensar nos nossos próprios problemas, nas nossas próprias dores, considerando que nós que precisamos resgatar um passado culposo, estamos fazendo muito, simplesmente porque somos convidados a pagar o que devemos. Não deveria ficar feliz o endividado quando ele tem as condições de pagar aquilo que ele deve para continuar a vida sem dívidas? Pois nós reclamamos até do pagamento que Deus nos manda em prestações vastíssimas, pois não teríamos condições de pagar sem parcelas, em grande quantidade, as dores que causamos nos corações alheios nessa e noutra encarnação. O Cristo nos dá a oportunidade da redenção. Está escrita a sua história através dos evangelistas. A história daqueles que trabalharam para ele, mostrando que o Pai é a verdade absoluta que reina em todos os cantos do universo. E nós ainda nos preocupamos em olhar para os nossos pés na terra. E ao invés de enxergar a beleza da paisagem, cultivamos a escuridão do nosso interior. Ao invés de nos dedicarmos à redenção de nós mesmos, preferimos culpar a tudo e a todos ao nosso lado pela nossa tristeza e infelicidade. As nossas bocas, os nossos lábios sorriem e o coração verte lágrimas de tristeza e dor. Buscamos as euforias do mundo, enquanto, na verdade, a nossa alma está contrita, a nossa alma está em situação quase de desespero, mas não podemos ser o doente acamado, mas sendo doentes, levantemos da cama, busquemos a nossa redenção e trabalhemos, assim como Jesus exemplificou, representando o Pai que trabalha até hoje. Por isso, pois,
por trabalhar, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Isso eles falavam. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão ouvir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe todas as coisas que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Porque como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Jesus Cristo com essa missão básica, por Deus, assim, ele foi escolhido a dedo ou não? Foi, porque pelos méritos, mas o Cristo está acima de qualquer escolha, porque ele é o representante dos espíritos que tomam conta do planeta, da categoria de Cristo, que é uma categoria de espíritos perfeitos, mas maior do que os anjos que a gente conhece. Ele teve que se preparar por algumas encarnações para essa missão, Padre? Não. O Cristo não reencarna há trilhões de anos. Olha que o que eu falei aqui tem um significado físico muito grande, porque diz que o Big Bang tem 14,8 bilhões de anos, e eu disse que ele não reencarna trilhões de anos. O Cristo já não reencarna há muito tempo, ele é espírito perfeito há um tempo mais do que a gente pode imaginar, ele já estava preparado, ele não precisa se preparar. Quer dizer, a missão com ele não tinha como falar assim, com ele não daria errado, jamais. E nós podemos verificar de forma interessante na leitura do Apocalipse que o Cristo, na representação de João, através do que lhe foi mostrado no plano espiritual, demonstra que ele segue um conjunto de espíritos superiores a ele. Então, lá no Apocalipse, fala-se de anjos acima do próprio Cristo que julgará a humanidade. Então, não obstante toda a perfeição do Cristo, nós temos seres mais perfeitos ainda que nós não temos condições de compreender o grau de perfeição, o grau de ligação com Deus. Deus está numa situação que, para entendermos e começarmos a entender Deus, nós iniciaremos a infância do entendimento completo de Deus quando formos anjos. Agora nós podemos, através do pensamento, compreender as suas qualidades, através da criação, através das suas obras. Mas nós estamos trabalhando cada vez mais para nos aproximarmos dele. Em bilhões de anos de trabalho, nós seremos cada vez mais felizes, mas quando nos tornarmos anjos, nos ligaremos a ele, em essência, vendo e compreendendo o Pai. E essa aí é a maior glória, quando se acaba o processo de reencarnação, nós, quando lutamos e trabalhamos e não mais reencarnaremos, a bênção é ver, sentir e entender o Pai Celestial. Essa é a glória da angelitude. É a glória do trabalho daqueles que viveram da matéria e depois não mais viverão. No entanto, depois de anjo, o tempo é muito maior do que aquele que nós gastamos desde quando nós saímos do seio do Criador até nos tornarmos anjos. Então, sair, talvez ele esteja da envergadura do espírito dele. Ele reencarnar aqui, então ele não sentiu essa mudança também, cara. Foi mais uma missão para ele. Não, sentiu muito, porque reencarnar na matéria, depois de estar ligado aos planos superiores, é muito doloroso. A preparação da reencarnação do Cristo, ela seguiu milhares de anos. Não foram poucos anos, porque foi toda uma situação preparada, respeitando o livre-arbítrio de todos, com vários missionários que vieram e falharam, não completaram completamente a missão,
Aí o Cristo veio no momento certo, isso aconteceria, mas a missão dele, ela jamais teria a chance de não acontecer, devido à superioridade dele. No Porque mesmo processo que a gente reencarna, Cristo passou também um pouco diferenciado. igual a todo mundo, todos, igual a todos. Não existe no universo nada que não seja justo e perfeito. Todos os filhos de Deus têm as mesmas condições de reencarnar, de trabalhar pelo bem, sem exceção. Todos. A questão é o que nós fazemos dessa vontade. O Cristo passou pela mesma situação que nós passamos de maneira idêntica, assim como todos nós passamos. O que nós sabemos é que o Cristo, quando via que estava errado, rapidamente ele tentava não fazer de novo e não cometer o mesmo erro. As informações que nós temos do plano espiritual. Por isso que, diante de uma pleiade de Cristos, ele foi o escolhido para vir. Assim como, diante de uma pleiade de espíritos superiores que tomam conta da Terra, o anjo Ismael foi escolhido para ser o guia do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografia de Chico Xavier, Espírito Humberto de Campos. Pessoal, vou pedir para vocês algo inesperado agora. Nós vamos ter que acabar a nossa reunião. Essa psicofonia do início acabou com a minha energia. Ela costuma vir no final, a psicofonia, e aí eu já termino meio ruim, assim, meio cansado. Porque a inferioridade é muito grande, a gente, mesmo recebendo essa ajuda toda, a gente não consegue, assim, com facilidade, receber essas informações e ficar completamente em paz. Aí eu estou vendo aqui, eu até peço desculpa para vocês, eu estou olhando aqui para fazer a análise do que está aqui embaixo, aí eu fico olhando assim, eu sei que tem coisa para falar, mas não está nem vindo à cabeça, aí eu vou ser muito, assim, vamos dizer, incompetente, né, no processo, porque tem muita coisa para falar aqui, muito importante sobre esses versículos, mas eu não estou sentindo condições de fazê-lo. Eu peço as minhas desculpas, vamos terminar mais cedo hoje, pode ser? Bem, ninguém respondeu nada, vou considerar que é sim, tá? Bem, Claro que sim, Thales. Deus abençoe e obrigado por tudo. Foi lindo escutar. mas foram os espíritos que falaram. Fui eu não. Tá bom, Os foi espíritos lindo do falaram. mesmo jeito. Cara, Hoje à tarde, hoje que à aula noite. incrível. Oi? Que aula incrível, cara. Obrigado a Não, vocês, espíritos. não fala assim não, isso. Veja bem, vocês devem ter reparado que não fui eu que falei, não. E aí, diante dessa situação, acaba desgastando, né, um médium tão imperfeito. Eles, coitado, não tem tanto instrumento assim para usar, né? Aí fica usando alguém que está em condições um pouco precárias, tá bom? Mas eu agradeço muito, peço minhas desculpas e espero dê tudo certo para que hoje à noite a gente consiga falar, consiga trabalhar, mas vai dar tudo certo, é só descansar um pouquinho, tá bom? Eu vou pedir para Maria Tereza fazer a oração final. Fiquem com Deus, tudo de bom. Desculpa o pequeno tempo. Até mais. Mestre Jesus, agradecemos, Pai, a vida do seu filho. Agradecemos o amor com que nós somos elevados, mesmo com as nossas dificuldades imensas de decidir o que é certo e de dirigir a nossa vontade ao bem que o Senhor nos mostra há tantos anos no caminho. Que nós tenhamos a coragem de aproveitar momentos únicos aqui na Terra de clareza espiritual, de retorno à profundidade,
do seu Evangelho, para colocarmos então todas as nossas forças, todo o nosso espírito, a te buscarmos, a te compreendermos, a sermos teus filhos então, seus trabalhadores, aprendendo do Senhor, manso e humilde de coração, a trabalhar pelo Pai, a honrá-lo, a louvá-lo, na harmonia do universo, na beleza da criação, na bênção da nossa vida, feita especialmente para que nós superemos todas as nossas dificuldades. Muito obrigada, Pai amado. Fiquem com Deus, grande abraço, sempre bom ver vocês aqui e até a noite para os que forem. Tchau. Tchau, até a noite.